Romanos, capítulo de número 1, verso de número 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, também do grego. É bem verdade que muitos assuntos ou situações nos trazem grande vergonha, mas o Evangelho não deveria ser algo que nos fizesse se lembrar desse sentimento. Nessa passagem nós vemos Paulo enfatizando a condição de não se envergonhar sobre o Evangelho, pois ele compara o Evangelho com o poder de Deus. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso de número 24, Paulo chega a dizer a seguinte frase: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Para compreendermos o que Paulo nos ensina nessas duas passagens, precisamos conhecer também os primeiros versículos do Evangelho de João, onde João apresenta Jesus como Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Também precisamos compreender o que significa o Evangelho de Deus. Evangelho nada mais é do que as boas novas da salvação. Logo compreendemos o que Paulo quis dizer quando disse que Jesus Cristo é o poder de Deus e que não se envergonhava do Evangelho, porque era o poder de Deus para a salvação. Tanto uma passagem quanto a outra nos indica o caminho a qual nós devemos percorrer para sermos salvos. E esse caminho nada mais é do que Jesus Cristo. Se nós usarmos o exemplo de Paulo, quando tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco, acaba se tornando mais simples de entendermos se estamos verdadeiramente andando pelo caminho correto. Quando Jesus se apresenta a Paulo, no capítulo de número 9 do livro de Atos, Paulo faz uma pergunta no verso de número 5, onde ele diz: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou a Jesus, a quem você persegues. Pois no verso de número 2, a Bíblia diz que Paulo seguia caminho de Damasco com cartas para perseguir aqueles que eram do caminho. Observe que a palavra caminho está com a primeira letra maiúscula, e nós sabemos que apenas nomes próprios começam no meio de uma frase com a letra maiúscula. Então, quando fala que Paulo perseguia aqueles que eram do caminho, fala que Paulo perseguia aqueles que eram de Jesus Cristo, aqueles que buscavam viver a vontade do Senhor. E Jesus traz todas essas passagens hoje para nos lembrar do compromisso que temos com o Evangelho. Paulo frisa que ele não se envergonhava do Evangelho, porque entendia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. Eu gostaria que você refletisse nesse instante sobre o que para você representa o Evangelho de Cristo. Se de repente para você o Evangelho representa o caminho, ou representa o poder de Deus, ou representa a própria pessoa de Jesus, ou se de repente o Evangelho para você representa um motivo de vergonha. Seja sincero neste questionamento. Seja sincero, irmão, diante de Deus. Existem algumas dificuldades, alguns bloqueios que o inimigo tenta colocar em nossa vida, em nossa mente, para impedir o nosso prosseguir na presença do Senhor. E cabe a nós identificarmos esses obstáculos, essas dificuldades e apresentar em oração diante de Deus, para que Deus nos guie e nos conduza ao entendimento sobre a verdade, para que possamos nos manter no caminho que é Jesus Cristo. Eu gostaria de orar com você, irmão. Pai, somos gratos, Deus, porque o Senhor nos escolheu como igreja, como corpo de Cristo, como aqueles que foram separados e têm sido sustentados pelo Senhor para fazer a diferença neste tempo. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para fazermos parte do caminho, para que juntos nos tornemos aqueles que serão os portadores das boas novas, aqueles que anunciarão, Senhor, o amor do Teu Filho e a obra da cruz para a salvação de cada um daqueles que creem em Cristo. Pai, que o Senhor encoraje, Senhor, o nosso coração, sempre que tivermos a oportunidade de falar do Teu amor. Que o Senhor, meu Deus, venha nos dar condições de discernirmos a Tua vontade e de resplandecermos a Tua glória em meio daqueles a qual nós estivermos com a oportunidade de anunciar o reino de Deus. Assim, Deus, nós pedimos crendo, Senhor, que no mundo espiritual as coisas já têm acontecido a favor do reino de Deus. Assim nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e exaltamos. Amém e graças a Deus. Irmão, ajude o nosso canal a crescer.
Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dê um like para que esse vídeo alcance outras pessoas, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama e principalmente com as pessoas que você sabe que estão precisando ouvir algo da parte de Deus. Eu sou Thiago Mantovanini, Deus abençoe a todos.